agora não tenho tempo para nada. Quando baixar a poeira, começamos a pensar nas melhorias. Esse aqui é aquela clássica visão reativa, tá? Eu estou trabalhando, a minha equipe está trabalhando bastante em manutenção corretiva e eu acho que magicamente essas corretivas elas vão reduzir sem que eu tenha um plano, sem que eu pense em melhorias. Isso aqui é uma das crenças que eu vejo representadas em várias ações dentro da manutenção. Vamos pegar um exemplo bem prático, tá? Reestruturação ou revisão dos planos de manutenção preventiva. Isso aí é uma atividade que sempre está lá nas listas de todos os gestores e analistas de PCM, liderança, enfim. Está lá, revisar os planos de manutenção preventiva. Só que eu não reviso esses planos e esses planos continuam dentro do meu sistema, gerando ordem de serviço e eu continuo trabalhando muito mais em corretiva do que de forma planejada. Se eu não pegar o meu histórico de manutenção, se eu não pegar o técnico que tem know-how naquela máquina, se eu não pegar o meu plano de manutenção preventiva e confrontar todas essas informações, eu nunca vou conseguir saber se meus planos eles estão sendo efetivos ou não. Então essa questão de não ter tempo e deixar para depois as melhorias, isso não vai funcionar. O que normalmente acontece é que cada vez aumenta a demanda reativa e menos tempo, entre aspas, eu tenho para fazer melhorias. Então, o que a gente precisa, através do Lean, a gente visualizar? Para a gente ter um resultado de excelência, a gente precisa fazer o gerenciamento. Tá? Então, a gestão, quando a gente fala em gestão, a gente fala bastante em gestores, líderes, a gestão, o ato de gerenciar, ele serve para que a gente atinja determinados resultados. E aqui, como a gente está falando em manutenção Lean e atuação em outro patamar, a gente está falando em resultado de excelência, que vai contribuir para que a empresa cresça, para que a sociedade ela se desenvolva, para que os profissionais tenham melhores condições, enfim, vai acarretar em várias coisas positivas. Então, eu preciso gerenciar para eu ter resultado. Só que tem dois pontos que são muito característicos na forma de gerenciar, que são importantes a gente considerar. O primeiro, eu preciso gerenciar minha rotina. A rotina é extremamente importante porque ela garante a previsibilidade do meu resultado. Quer ver, pessoal? Vamos pegar um processo de rotina que vai garantir um resultado na manutenção. Manutenção, planos de manutenção preventiva. Eu fazendo essa rotina de manutenção preventiva rodar de forma adequada, eu vou garantir, ou vou conseguir trabalhar numa melhor previsibilidade do meu resultado. Se eu tenho um plano de manutenção efetivo que está sendo feito por um técnico que foi treinado com as ferramentas certas, com as peças certas, a probabilidade da confiabilidade aumentar é muito alta. Então eu começo a trabalhar na rotina que vai garantir a minha previsibilidade. Outro ponto que é importante dentro desse contexto de gerenciar é eu conseguir gerenciar as melhorias, porque na melhoria é que eu vou conseguir aumentar a minha competitividade dentro do negócio. Então assim, o que acontece muito, pessoal? O gestor de manutenção, o profissional de manutenção, ele não tem tempo. Ele não conseguiu organizar a rotina dele, então ele está correndo atrás do rabo, ele não consegue sair da forma reativa, porque ele não estabelece as rotinas importantes para que a manutenção gere resultado. Vamos lá, manutenção planejada, ter um PCM bem estruturado, ter lá um apoio da operação para garantir a conservação e limpeza dos equipamentos através de uma manutenção autônoma. Eu não consigo então ter indicadores, registrar minhas ordens de serviço, eu não tenho uma oficina, eu tenho uma oficina ou não tenho uma oficina organizada. Tudo isso vai fazer, são rotinas que são importantes para eu garantir os resultados. Agora olhando para outra parte ali do gerenciamento, melhoria. O que dentro da manutenção é importante a nível de melhoria? Um dos primeiros pontos que eu vejo é a análise de falha, análise de causa raiz. A manutenção, a partir do momento que tem um plano de manutenção preventiva e esse plano e essa máquina onde tem um determinado plano ocorreu uma quebra, e essa máquina é importante e relevante dentro do meu sistema, eu preciso buscar a causa raiz, eu preciso buscar por que aquela falha ocorreu. Então, como eu faço isso? Através da análise de falha. Então, um primeiro passo para que eu consiga estar melhorando a minha competitividade é justamente o processo de análise de falha. Outro ponto importante dentro da melhoria, Kaizen.
né? Grupos de melhoria, melhoria contínua. A manutenção ela trabalha muito voltada no Kaizen para as outras áreas da empresa, produção, engenharia, segurança, mas pouco se olha para dentro do próprio processo de manutenção, a fim de olhar quais são os desperdícios que tem no meu dia a dia, como a manutenção pode então trabalhar talvez através de indicadores em tempo real, reuniões sistemáticas com a operação, para que consiga verificar quais são os pontos que ainda tem de melhoria. Então assim, essa desculpa de não ter tempo, pessoal, é uma crença que a gente precisa deixar de lado, deixar para trás e em 2021 fazer diferente. O tempo a gente precisa organizar de modo que a gente atue 70% a 80% em rotina e melhoria lá de 20% a 30%. Então, por exemplo, na semana eu preciso ter no mínimo um dia para estar focando em melhorias. Melhoria da minha preventiva, melhoria dos meus indicadores, trabalhando em capacitação da minha equipe. Eu preciso estar buscando o desenvolvimento de novos fornecedores, eu preciso estar verificando ações de melhoria. Então, tem que ter essa divisão para que a gente consiga quebrar essa crença que faz com que a gente não consiga chegar no máximo desempenho na satisfação dos clientes.